Bem-vindas, bem-vindos, boa tarde. É com alegria que a gente começa a nossa 12ª tarde, né? Hoje, agora tarde, geralmente é à noite, do Fórum Queer Museu, que é uma das duas programações que a Escola de Artes Visuais do Parque Lage pensou para dialogar com a mostra Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, nesse gesto que a escola fez contra a censura de recebê-la. Mas, ao mesmo tempo, era preciso que a gente se questionasse sobre a pertinência desse projeto curatorial e se perguntasse sobre a potência dele e sobre a pertença dele e da maneira com que ele vai pensar e fazer conviver essas vozes desses corpos dissidentes, desses corpos transviados, desses corpos LGBT. E era preciso, sim, pensar um outro tipo de pertença, de participação, um pouco mais compromissada, um pouco mais atrelada a um trabalho de base que me parece algo um pouco mais sensível às estruturas pedagógicas que uma escola deve estar atenta, né? Às ideias de acolhida, de hospitalidade, de uma formação expandida. E talvez eu já esteja nessa introdução adiantando um pouco das coisas que a gente vai falar, mas também dizer para vocês que essa era uma das primeiras mesas e foi talvez das mesas mais difíceis de compor. Eu estava falando com a Grazi agora antes de começar, porque quem se sente à vontade para enunciar e falar sobre representatividade, né? É algo quase contrassensual esse tipo de pertença, e eu me coloco nessa posição também. Não à toa, a gente então deu uma leve flexionada no tema dessa mesa, e ao invés de fugir dessa questão, a gente resolveu lidar com ela e chafurdar um pouco nessa lama, colocar o dedo na ferida e pensar esse lugar até desconfortável do não pertencer, que qualquer espaço hegemônico e agora, já que estamos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, eu digo principalmente a escola se coloca e precisa fazer. Mas eu começo minhas boas-vindas e já encerro elas por aqui. Eu sempre gosto de desejar essas boas-vindas e falar que eu acho que é muito necessário fazer isso dentro de uma escola, esse acolher, esse receber, dizer que as pessoas são bem-vindas, e eu convido o diretor da escola, Fábio Schwarzwald, para fazer ressoar essas boas-vindas comigo. Fábio. Obrigado, Ulisses. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, nesse último dia de debate. Como o Ulisses falou, essa era uma das principais mesas nossas e a gente quis deixar até também para o final, uma mesa super importante. Graziela, muito obrigado. Tatiana, Agripina e Ulisses. Eu acho que, paralela à exposição, a gente sempre pensou nesse ciclo de debate como algo fundamental para o entendimento dessa questão que todo mundo hoje tanto fala, mas pouco se aprofunda, né? E o nosso objetivo aqui como escola é realmente nos aprofundarmos sobre esses assuntos importantíssimos para a nossa sociedade, para a nossa sociabilidade, né? E para o respeito que a gente tem que ter em relação a todo mundo, né? E é muito emocionante a gente acabar essa exposição hoje com esse ciclo de debates, com shows e tendo uma fila inacreditável de gente querendo ver, né? Eu acho que mostra que a cultura e a arte são fundamentais na nossa vida. Elas que fazem realmente todo o movimento que vem a reboque depois com outras coisas. Mas a arte e a cultura, elas têm que ser incentivadas, apoiadas, e realmente os governantes nesse momento político têm que olhar e aproveitar não só um discurso para se eleger, mas realmente um discurso coerente, correto, para nos defender. Porque a gente realmente precisa de apoio e agora é o nosso momento de pedir esse apoio, que é fundamental para uma sociedade evoluída que a gente quer e que a gente precisa. Muito obrigado aos palestrantes, mais uma vez, de estar aqui nesse domingo. Obrigado a todos vocês que vieram à exposição, que estão participando do debate e que depois vão ficar para o show. É um grande momento, eu acho que para a escola, e sem dúvida a participação de vocês é que faz esse momento ser mais importante, ser mais gostoso de estar presenciando e vivenciando. Muito obrigado e bom debate. Bom, gente,
Muito embora a gente não goste tanto, há apresentações protocolares a serem feitas. Eu gostaria de dizer que, além das nossas duas convidadas que eu vou anunciar agora, que já estavam ali no programa, talvez quem está vindo aos debates deve ter estranhado, foi o dia que a gente escolheu de poder falar publicamente um pouco sobre a ideia da representatividade no nosso trabalho do Núcleo de Ação Educativa, cuja curadoria esteve sob minha responsabilidade. A curadoria dela foi minha. Mas, chegando mais perto, me pareceu totalmente um contrassenso ao projeto que a gente vinha fazendo, individualizar uma voz que era coletiva e que é coletiva. Nós somos 32 pessoas, eu vou poder falar um pouco mais para vocês disso logo mais. Então, eu preferi convocar uma segunda voz, que foi a Agripina Roma Manhattan, que é artista, pesquisadora e que fez a assistência da curadoria desse programa para estar comigo aqui hoje, porque seria um pouco esdrúxulo eu fazer pergunta para mim mesmo. Então, quer dizer, a gente está sempre se fazendo, né? Mas vamos começar. Então, começo chamando a Graziela Kunsch, artista, ativista, educadora, curadora e editora. Em sua prática educativa, defende a autoformação de público, tornando o público sujeito propositor daquilo que deseja, até mesmo na recusa de participar de determinados processos. Cofundadora da Clínica Pública de Psicanálise e ex-militante do MPL, Movimento Passe Livre. Grazi. Obrigado. Tatiana Roque, matemática e filósofa, professora da UFRJ, pesquisa as relações entre capitalismo e subjetividade. Escreveu Erotismo e Risco na Política para a coleção Pandemia, da editora N-1. Tati. E a Agripina Roma Manhattan, artista, pesquisadora e assistente da curadoria do programa do Núcleo de Ação Educativa. Pina. Bom, como a gente já falou, essa foi uma das mesas que talvez tenha sido mais complicadas, porque ninguém se sentia à vontade de necessariamente falar de representatividade, mas é necessário sim que a gente fale e toque nessas questões que são necessárias e que as instituições se coloquem. Me parece interessante que as próprias instituições se coloquem no papel desconfortável de promover os discursos que as colocam em xeque, que as colocam em questão, para que a gente possa, então, instaurar momentos de debate e possibilitar, quem sabe, aí, fricções que nos deixem mais próximos do mundo que a gente luta tanto aí verbalmente para construir. A Grazi me pediu para ficar por último. Tatiana, você gostaria de começar? Você se importa? Não, pode ser. Só para a gente não começar a gente aqui já falando. Então, Tatiana Roque, muito obrigado pela tua presença. A nossa dinâmica é simples, talvez quem já tenha conosco saiba, 20 minutos de fala para cada um, uma pergunta aqui da mesa, e então o debate se instaura mesmo, o fórum acontece, as perguntas e opiniões vêm aí da plateia. Então, muito obrigado e te agradeço pela presença. Muito simbólico estar aqui falando do contexto dessa exposição, que eu acho que foi um grande ato de coragem também, aqui ter acolhido essa exposição, depois de toda a polêmica que gerou, né? Queria parabenizar também a própria instituição, que é difícil, justamente, já fala de representatividade essa questão, né? Ou seja, de como se faz essa relação entre a política da rua e as instituições, que é uma relação sempre tensa e difícil, mas que é necessária e cada vez mais necessária. E eu tenho pensado muito justamente sobre essa questão da representatividade e da institucionalidade a partir dessa perspectiva. Porque durante bastante tempo a gente, eu, mais especificamente, pensou a política a partir dos movimentos sociais, desses atravessamentos da subjetividade, dos corpos, dos atores, das atrizes, das personagens políticas. Eu tenho pensado muito sobre isso, quem faz política hoje, quem são essas personagens e como isso se coloca, como isso muda o próprio modo de fazer política. Mas eu acho que, durante muito tempo, várias pessoas que eu vejo à minha volta pensando sobre essa questão, a gente abriu mão de pensar a representação política propriamente dita, do ponto de vista das instituições. E eu acho
que isso também fez com que a gente chegasse a um ponto hoje em que há um descolamento absoluto, né, a gente pode dizer talvez um abismo entre a representação política e o que a gente vê na rua, né, na subjetividade, nos corpos, nos grupos, na arte, na cultura, na universidade, na educação, enfim, tantos meios em que a gente vê uma proliferação de novas personagens, de pessoas com vontade de política, com pessoas falando, fazendo, se agrupando, coletivizando para fazer política, e a gente vê muito pouco reflexo disso na institucionalidade, na representação política, no poder político. Então, isso eu acho que diz respeito a um momento também novo, em que o poder político tem se colocado, na verdade, como uma forma de bloquear a representação dessas pautas, né, dessas demandas, dessas personagens. Eu vejo alguns exemplos disso, né, um exemplo, na Argentina, há pouco tempo, né, existiu um movimento absolutamente amplo, né, não sei nem a palavra exatamente, mas que teve uma capilaridade enorme, que tinha hegemonia na sociedade, que conseguiu reunir, inclusive, setores políticos distintos, que foi a legalização do aborto, né, na Argentina. E o poder político, a gente viu ali que, se, numa certa instância, ele conseguiu ser perfurado, né, ser invadido por esse desejo de renovação, por outro lado, quando chegou no Senado, a pauta foi absolutamente bloqueada, né? E aqui no Brasil, a gente está vendo também esse momento em que algumas pautas que dizem respeito aos direitos, às instituições do comum, à educação, à universidade, à saúde, à cultura, agora esse episódio do museu deixou isso muito evidente, né? Todas essas pautas que têm também muita aceitação popular, né, que expressam a vontade de uma grande parte da população brasileira. Se fizer hoje uma pesquisa, a população brasileira vai dizer que defende essas pautas, mas que a representação política também tem funcionado como um bloqueio, né? Então, talvez a gente viva um momento em que a democracia representativa, ela não só não representa realmente o conjunto de forças, né, que cria a própria... que cria os conflitos, né, e a energia que move a política, né, eu diria assim. Então, não só a democracia representativa não representa, mas ela bloqueia essa energia. Eu acho que a gente tem uma série de episódios que mostram isso, e, por isso mesmo, talvez seja a hora de repensar a nossa relação com essas instituições e a nossa relação com o poder político propriamente dito. O poder político, ele se coloca como um espaço do neutro, né, como um espaço dessa representação, que seria uma representação vazia, e é por isso que as questões de representatividade abalam tanto esse lugar. Aqui, chegando na questão da representatividade, né, hoje se fala muito em representatividade desses grupos chamados, eu acho que de modo até pejorativo, né, por isso eu acho que talvez a gente não deva incorporar essa denominação, mas chamados de grupos identitários, né? Então, movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, trans, né, uma série de movimentos que são ditos identitários, mas eu acho que essa nomenclatura é ruim justamente porque o que esses movimentos eles questionam é essa neutralidade do poder, é essa suposta neutralidade do poder. Então, quando, por exemplo, se critica, né, ou se debate muito a expressão de lugar de fala, né, lugar de fala já deu muito pano para a manga, já gerou muito conflito essa expressão, mas eu acho que o que essa questão traz à tona é justamente a necessidade de se pensar esse lugar do poder, da representação, da instituição, como um lugar que não é mais o neutro,
né, que não se curva mais ao neutro e que, portanto, deve incorporar essas narrativas, que deve incorporar esses corpos a partir das suas histórias singulares, a partir das suas marcas, a partir daquilo que eles trazem dessas marcas, das suas histórias, das suas trajetórias, e que desafia não só a representatividade de quem está no poder, mas a própria configuração desse poder como um espaço possível de neutralidade. Então, é isso que eu chamo de erotismo e risco na política. É esse abalo de um lugar de conforto, que é o lugar de conforto do neutro. E eu escrevi esse textinho da coleção Pandemia, que eles chamam de cordel, mas não é rimado, às vezes fala cordel, parece que eu vou ler uma rima, mas não é rimado. Mas é um textinho da coleção Pandemia, que se chama justamente Erotismo e Risco na Política, e eu queria ler um trechinho, que fala disso, que eu falo assim: os efeitos disso tudo que eu falei aqui, dessa energia, desses abalos, desses corpos, os efeitos nas correlações de forças que constituem a ação política são visíveis. Acredito que a atual ascensão conservadora é, dentre outras coisas, uma reação à fissura que vem se produzindo nas estruturas profundas dessa longa e cruel construção histórica chamada civilização ocidental, entre aspas. Costumo dizer, talvez com excesso de otimismo, que piorou porque melhorou. É verdade que piorou muito, mas se olharmos para o plano das relações de força, nada mais será como antes. Machismo, racismo, homo ou transfobia, mesmo em suas manifestações mais sutis, nunca mais serão tolerados em silêncio, e isso não tem volta. Resta habitar o incômodo provocado pela fissura, falar e pensar a partir do desconforto, sem rechaçar de imediato o mal-estar, permitir que seja tomado como signo de um mundo que não admite mais se dobrar ao neutro, pois o neutro é macho, adulto, branco e heterossexual. Então, eu acho que isso fala um pouco de todo esse incômodo e desse desconforto que a gente tem vivido na política, que tem produzido inúmeros conflitos, justamente nesse plano que eu chamo de o plano das subjetividades, que é o plano da constituição dos sujeitos como sujeitos, da constituição do indivíduo, da pessoa, nos seus afetos, nas suas relações, nos seus desejos, e que... Porque, na verdade, a gente, como pessoa, nunca acaba de se constituir, a gente está o tempo todo se constituindo, e a gente se constitui nas relações. Então, nesse plano em que há um grande desconforto, é também o plano em que faz muita falta a gente pensar novas formas de institucionalidade, e aí chegando no tema da mesa, em que seja possível que essas relações afetivas, relações de corpo, relações de força, tenham uma certa sustentabilidade, tenham uma certa continuidade, que é algo que talvez as nossas organizações políticas já não nos deem mais. E quanto tempo eu tenho aí? Vamos, tá. Porque não, falta só uma partezinha ainda. Que as nossas, as organizações políticas, os partidos, por exemplo, que são as organizações políticas mais usuais, tradicionais, e que fazem muita diferença, no fim das contas, porque, no fim das contas, a gente tem eleições, e quem a gente coloca lá e que decide as nossas vidas é a partir desse sistema representativo, por isso eu acho que a gente tem que pensar, e tem que ocupar, e tem que fazer parte disso. Mas os partidos políticos, no caso da esquerda, que é aquela força que se coloca como a força transformadora da sociedade, por isso que eu acho que essa discussão diz mais respeito, obviamente, à esquerda. Então, quando eu estou falando aqui de esquerda, é porque, para mim, a direita, eu nem vou fazer essa discussão em relação à direita, porque a direita tem mais a ver com a manutenção do status quo, e a esquerda tem mais a ver com a transformação. Então, eu estou falando da esquerda por isso. Mas as organizações de esquerda, os partidos políticos de esquerda, eles são pensados originalmente justamente como uma plataforma de um campo institucional em que esses sujeitos políticos podem se constituir enquanto sujeitos políticos transformadores para além da sua disposição individual, para além dos seus desejos, dos seus afetos, etc. Um texto clássico, nessa direção é o texto do Lenin, O que Fazer, que o Lenin publicou
antes ainda da Revolução Soviética, né, em 1903, e a questão que o Lenin coloca nesse texto, O que Fazer, é justamente a questão de saber qual é a forma de organização que pode servir de plataforma para que os sujeitos políticos contestadores da época, os trabalhadores, consigam transformar uma luta, que é inicialmente uma luta por interesses, ou seja, uma luta para melhorar de vida, né, que ele reconhece como sendo uma luta válida, uma luta sindical, uma luta por melhores salários, por inserção no mercado de trabalho, mas que não é uma luta revolucionária. E o Lenin diz, é preciso uma plataforma para a reconversão dessas subjetividades, para que não seja só uma luta de interesses e possa se transformar em uma luta de transformação social profunda, ou seja, em uma luta revolucionária. Né? Então, as mobilizações dos sujeitos por inserção, por melhores condições de vida, não são automaticamente transformadas em uma luta revolucionária. Para que isso aconteça, diz o Lenin, é preciso uma institucionalidade, é preciso uma organização política que funcione como plataforma para a reconversão dessas subjetividades em sujeitos de luta. E, responde o Lenin, essa instituição é o Partido Revolucionário. Ou seja, o partido ele é pensado justamente como essa plataforma institucional capaz de dar lugar, de dar passagem para esses desejos, para esses afetos, para essas novas subjetividades que estavam surgindo ali na época. Então, talvez a pergunta que a gente possa se colocar hoje é justamente essa, só que adaptada ao nosso tempo. Né? Que institucionalidade, que instituições estariam à altura das manifestações subjetivas, dos processos ricos e múltiplos que se passam sob nossos olhos no plano das subjetividades. Então, todos esses movimentos que atravessam os corpos, movimentos feministas, negro, trans, gay, LGBT, enfim, todos esses indígena, ecologista também, imigrantes, né? Em grande parte da Europa também tem um movimento muito forte de imigrantes. Então, todos esses movimentos, em que eles abalam as formas de pensar tradicionais da esquerda e em que eles demandam novas formas de organização e novos modos de pensar a institucionalidade para que esses movimentos não se percam em lutas fragmentadas, individualizadas, que são ditas por aí, de um modo a desqualificar esses movimentos, identitárias. Né? É preciso que elas sejam mais, e para que sejam mais, é preciso também pensar novas instituições, novas organizações que estejam à altura dessa transformação que se passa no plano das subjetividades, para que esse mesmo tipo de reconversão subjetiva que só se dá nas relações, que só se dá numa coletividade, que só se dá num plano do comum, possam realmente desembocar em uma transformação social mais efetiva e mais profunda, que também diga respeito às instituições, que também diga respeito a espaços de direitos, né, a espaços de cuidados, a espaços em que essa vida comum não seja o tempo todo ameaçada pelos ataques que a gente tem visto hoje. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo hoje, né? Porque a gente vê, por um lado, uma rica, né, uma multiplicidade de novas subjetividades, de novas personagens, de novas forças, de pessoas fazendo política a partir de todos esses lugares múltiplos que eu descrevi aqui, né? E, por outro lado, tão pouco espaço na institucionalidade para isso, e a institucionalidade se voltando para uma reação conservadora a esses movimentos. Eu acho que essas duas coisas não estão separadas. Né? Dar um passo adiante, dar um passo além, é justamente inventar as institucionalidades que correspondam a esses desejos para a gente poder enfrentar mesmo, né, de uma maneira efetiva, essas forças conservadoras e tomar o poder. Né, que eu acho que a gente também tem que parar de ter timidez em relação a isso e desejar o poder, inclusive o poder político, porque o poder político também é nosso, né? Não é só do neutro. Obrigada. Obrigado, Tatiana.
normalmente nos colocaria por último, Agripina, mas a partir do desejo da Grazi, vamos agora. Tá ligado aqui da Grazi? Só para justificar isso é porque eu sou de fora e numa mesa com esse tema acho muito importante eu primeiro escutar antes de falar. Então, por isso que eu pedi. E a gente acolhe com o maior prazer, não tem problema algum. Era só para não ficar como um ego aqui de falar antes dos convidados, também não seria muito acolhedor. Bom, então a parte que nos toca agora, eu vou performar outra posição que não é do mediador e falar um pouco sobre o nosso núcleo de ação educativa aqui na escola. Eu já me apresentei no início, eu sou Ulisses Carrilho. Eu também sempre gosto de me apresentar como ex-aluno dessa escola, e eu acho que essa seja talvez a posição que mais tenha me trazido questões enquanto ferramentas cotidianas para trabalhar e para produzir conhecimento e tentar, de alguma maneira, experimentar outros métodos de trabalho, outras metodologias para justamente, quem sabe, aí conseguir construir outras possibilidades e outra institucionalidade, se é disso que estamos falando. O nosso núcleo de ação educativa, então, foi pensado, o Fábio Schwarzwald, diretor da escola, assim que a exposição Queer Museu o MAR manifestou interesse, o Museu de Arte do Rio manifestou interesse de trazê-la ao Rio de Janeiro, depois da sua censura em Porto Alegre. E o Conselho manifestou isso publicamente, e o prefeito Marcelo Crivella, então, fez a segunda censura à mostra. Fábio foi à imprensa e manifestou interesse da escola abrigar a exposição, muito embora não tivéssemos, com o Estado quebrado, possibilidade financeira de fazer isso. Então, também pensamos aí a ideia do financiamento coletivo, do crowdfunding, com uma outra tecnologia aí, porque nos interessava não apenas ter um patrocinador dessa vez, mas entender que esse financiamento e essa tomada de posição deveria, então, ser múltipla, plural e a partir de uma outra lógica aí, sei lá se mais de cauda longa, mas a partir essa resposta tinha de ser massiva, ela tinha de se colocar com a pertinência que ela precisava ter frente à vontade do prefeito, que estava aí regulando uma programação, uma manifestação cultural. Mas, divido com vocês, muito embora eu não tivesse visto a mostra, enquanto homem gay, me incomodava o fato dessa exposição não necessariamente apelar para as vozes, não apenas, é claro, dos gays, das lésbicas, das travestis, das pessoas transexuais, das pessoas intersexo, com toda a pluralidade que essa sigla pode trazer. E nos cabia o projeto educativo. A primeira atitude foi entender que um projeto educativo não precisa ser subalterno a uma exposição, então são 3 termos que me interessam pensar aí: a indisciplina, a insubordinação e a desobediência. Isso de um trabalho dentro da escola, são 3 termos que sempre vêm, talvez aí o espírito do ex-aluno me convocando. A luz está forte, né? Você baixa um pouquinho para a gente? Tá, não, para mim também está forte. Obrigado, Gonzalo. Então, esses 3 termos, era necessário que a gente pensasse um educativo insubordinado, um educativo que não se ativesse apenas aquilo que se espera, as expectativas que se tem de um projeto educativo, que é de uma certa divulgação, explanação, e algumas pessoas vêm até com uma expectativa da explanação de um entendimento primeiro do que seria a arte, do que seriam as obras de arte, quais seriam as intenções dos artistas. A gente sabia que isso não era possível, nem necessário e nem coerente com as coisas que a gente pratica, ensina, pensa, estuda, investiga dentro dessa escola. Então era preciso agir a partir disso. Então, de antemão, também na imprensa, manifestei aí que esse educativo teria, sim, uma representatividade LGBT e teria, sim, convocaria corpos que já trazem, dentro da sua materialidade, inscritos nos seus corpos, investidas do que poderia ser esse corpo estranho, investidas críticas em relação ao próprio termo queer, investidas críticas a uma perspectiva imperialista e colonial, neoliberal, desse próprio termo queer, que vem de um movimento LGBT, que vem de uma vertente norte-americana, estadunidense,
para o Brasil. Talvez no Brasil fizesse mais sentido a gente falar no movimento queer com seu IR, que é o que a gente está usando aqui, para aceitar assim, o uso da palavra cu no meio dessa frase, ou usar o K para subverter isso, ou até mesmo falar de um movimento travesti. E quando a gente foi fazer esse projeto, ficou muito claro que não era possível fazê-lo sozinho, para mim. E é por isso... E assim eu já vou meio finalizar a minha parte e passar para a Agripina. Contar para vocês de como eu cheguei. A Agripina é a nossa aluna do programa de formação e deformação aqui, aluna de História da Arte, educadora do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, pesquisadora e investigadora, e estava em sala de aula, havia comentado comigo, que estaria abrindo uma exposição apenas de artistas transexuais, chamada O Retorno da Imagem Será a Presença. É isso? Oi? A retomada da imagem é a presença, né? E esse título ficou na minha cabeça, de que então a ideia da imagem estava sendo aí interpelada a partir desses corpos travestis, desses corpos transexuais, desses corpos transviados, dessa dissidência a partir da presença, e se reafirmou a necessidade da gente convocar um grupo maior para estar conosco. Seríamos 14, dobramos essas pessoas, fomos 28, nos aliamos à Casa NEM por uma profunda admiração ao projeto, principalmente ao projeto Prepara NEM, que impõe e propõe novas expectativas do modelo institucional dentro do campo da educação, modelando e com uma plasticidade outra para entender a própria ideia de currículo. Então, as meninas transexuais que estão na casa precisam sim frequentar um curso, mas esse curso pode ser de imagem e movimento, de cinema, ele pode ser de yoga, ou ele pode ser a preparação em si para um processo um pouco mais hegemônico de formação, como o Exame Nacional de Ensino Médio. E na Casa NEM, então, chegaram 4 meninas refugiadas da Venezuela, travestis, transexuais, e essas meninas, então, foram acolhidas pelo nosso grupo, que hoje em dia faz visitas bilíngues na exposição. Eu queria só contar o processo de chegar até isso que eu estou falando para vocês, esse processo de gestação de um projeto, mas deixar muito claro que, muito embora eu esteja falando aqui, esse foi apenas o processo de gestação do projeto. A cada dia, conviver com esse grupo tem proposto questões a essa escola, a essa instituição, tenha feito ver como representatividade é um assunto urgente. É uma emergência da nossa sociedade pensar isso, pensar que os nossos lugares de privilégio não podem ser mantidos, a gente não pode naturalizar essa neutralidade que a Tati tanto falou, e aí eu me coloquei já como um homem gay, mas eu preciso me colocar como um homem branco, e eu no início da mesa falei sobre isso, sobre a dificuldade que foi fazer essa mesa, e as várias investidas que a gente tentou de convocar outras vozes para estar aqui conosco, e a compreensão, isso está até na bio da Grazi, até essa recusa da participação nos projetos tem que ser entendida como ela tem que ser lida, ela tem que ser chafurdada, ela tem que ser pensada e a gente tem que se debruçar sobre ela. Então é com muito carinho e com muita felicidade que eu convido a Pina a falar um pouco mais sobre o nosso projeto. Boa tarde. Acho importante começar falando que quando o Ulisses me chama para fazer esse projeto, ele não me convida de imediato para ser assistente de curadoria, sim para ser monitora e arte educadora. E eu acho que é a partir desse lugar que eu vou falar, porque acho que ele é mais proveitoso. Porque acho que a Tatiana falou uma coisa que me interessa muito, que é esse pensar outras instituições para organizar o poder. Mas tem uma coisa que pessoas trans e travestis sabem na pele, é que toda instituição por si é falha. Toda instituição em si não abarca todos os corpos. Então, e uma coisa que a gente sabe, mesmo sem ler Foucault, sem ler nenhuma bibliografia, é que parte muito importante desse controle é a escola, é a prisão, é o hospital. São os lugares que os nossos corpos habitam. A escola, que várias pessoas trans e travestis têm que abandonar porque não dão conta do corpo. O hospital, onde somos mutiladas e agredidas. E a prisão, para onde somos marginalizadas. Então, me interessava falar, a partir desse momento, não negando a instituição, mas reafirmando ela.
Eu tenho uma amiga, também travesti, que diz uma coisa que eu acho... não, eu tenho certeza que é o que me move e que tem me movido até agora, que nós não negamos a instituição, nós a infectamos que nem um vírus. Espera isso, minha amiga que disse isso. E é bem sobre isso. Eu, enquanto mulher trans, ainda que privilegiada, branca, passável, etc., sempre soube que a instituição é um meio de sobrevivência. Não à toa existe o Prepara Enem, não à toa esses corpos se conformam em fazer o Enem para entrar dentro de uma instituição pública, que é a universidade, porque é uma questão pragmática de sobrevivência. Nossos corpos, até a revolução vir, precisam comer, precisam chegar. Eu moro longe, eu sou travesti, eu não consigo emprego tão fácil, mas eu sei que com o Parque Lage, que é uma instituição no meu currículo, eu vou conseguir. Eu sei que com o FJ no meu currículo, que também é uma instituição, eu talvez consiga. Eu talvez não tenha que me marginalizar, como 95% das mulheres trans e travestis. Mas me interessa também, enquanto aluna de História da Arte, questionar a história e a proporção dessas instituições. Então, eu falo nesse momento aqui, enquanto assistente da curadoria do projeto educativo, mas também como arte educadora da exposição Queer Museu. E eu acho imprescindível falar isso porque eu partilhei 2 lugares. E desses 2 lugares eu pude ter uma experiência, um mais perto da instituição, enquanto assistente de curadoria, vendo como funciona uma instituição, quem faz, como faz, e pude ter certeza que, dentro desse cenário de precarização e de desmonte da cultura que a gente vem vivendo, todos os encontros que eu tive aqui dentro do Parque Lage, eu vi muito desejo de fazer, muita vontade de fazer acontecer. Como o Ulisses falou, o Parque Lage aceita essa exposição, mesmo antes de ter como trazer, porque existe uma vontade de fazer que se encontra métodos para fazer, porque o desejo é muito grande. Mas enquanto mediadora, enquanto pessoa que conviveu, uma das pessoas que mais conviveram com as obras da exposição Queer Museu e como aluna de História da Arte, eu também estou nesse lugar outro. Eu fiquei na exposição durante 20 horas semanais, durante todo o período da exposição. Eu convivi com as pessoas que estavam lá. O pessoal da escola situa aqui em outras batalhas, em outras instâncias, mas lá, quem fica somos nós. Lá é nosso território. E porque me parece injusto falar de um projeto insurgente, de um projeto que não foi subordinado a uma exposição, mas que sim foi livre, e não falar das pessoas que de fato fizeram isso foi livre, que foram os mediadores. Porque se houve esse desejo de uma pluralidade no núcleo de ação educativa, eu prefiro acreditar que não foi só por uma necessidade ou uma obrigatoriedade de dar um cheque na representatividade, mas sim entender que corpos diferentes têm experiências diferentes, então têm modos de se colocar no mundo diferentes. É uma demanda pedagógica, é uma demanda de trabalho, muito mais do que uma demanda de imagem. E estando na exposição esse tempo todo, e como aluna de História da Arte, eu tenho certeza, representatividade não é a mesma coisa que representação. Corpos não são obras. Somos seres, somos indivíduos, temos experiências, memórias, demandas e urgências que a exposição não dá conta, porque a arte não dá conta. O que dá conta é a vida. O que dá conta somos nós. E é sempre uma questão muito dual para mim, quando há esse desejo de acolhida, mas quando a instituição, ao mesmo tempo, ainda não está preparada para receber esses corpos, pura e simplesmente por ser uma instituição, que é um modelo que foi criado e que automaticamente, por ser o que é, não dá conta de receber esses corpos, essas pluralidades. Mas há o desejo de acolher. É preciso que esses corpos estejam aqui para que essas demandas sejam feitas e a instituição possa se modificar. Mas gosto sempre de lembrar de um trabalho que foi chave no nosso processo de elaboração do material educativo e também um trabalho que integra a exposição, que é o trabalho do José Leonilson, de 1991, Léo Não Pode Mudar o Mundo. E é sobre essa impossibilidade de conseguir fazer, de conseguir mudar. É um projeto que começa com muito boa vontade, mas com certeza de que falha.
E falha porque a instituição é falha, é um modelo que não dá mais conta, mas aqui eu vejo que é um modelo que tem um desejo de tentar abarcar. Eu ouvi muito aqui sobre hospitalidade, sobre afeto, sobre receber. E eu acredito sempre que é muito mais fácil dizer não quando não se está pronto para receber, porque dizer sim e deixar na mão é também um não, mais disfarçado. Mas é sempre sobre o desejo de estar junto, de receber, que eu pude perceber, a partir do núcleo de ação educativa, de convivendo com os mediadores, que dá-se um jeito. Se a instituição não dá um jeito, nós damos um jeito, porque nós ficamos na exposição. E é muito bonito ouvir sobre insubordinação, sobre desobediência dentro de uma instituição que é pública, né? Que é meio comandada pelo Estado. Mas eu não sou funcionária do Parque Lage, nem os monitores são. E eu acho que esse desejo de nos receber é talvez um pouco sobre isso, porque nós não temos nenhum contrato com a prefeitura. Eu não tenho nenhum vínculo com o Marcelo Crivella. Eu posso fazer o que eu quiser, e eu fiz o que eu queria na exposição. Somos nós que recebemos grupos, somos nós que recebemos outras escolas, somos nós que recebemos os visitantes. É o nosso discurso que fica no final, e não da exposição, porque somos nós os corpos que estão vivos, dentro da exposição, recebendo. As obras são muito potentes, eu acho que me questiono sobre se é necessária uma mediação entre corpos e obras de arte, porque eu acho que as obras de arte são sempre objetos que emanam e que o principal acesso por eles tem que ser sempre a imaginação e não o conhecimento a priori. Mas eu acredito muito no encontro também. E nós estivemos na exposição 20 horas semanais, durante o mês todo. Nós fomos o encontro que aconteceu e nós fizemos acontecer. Então, acho que é sobre isso. Obrigado, Pina. Graziela Conche. Tá. Bom, oi. Agradecer ao Ulisses, à escola pelo convite de estar aqui. E primeiro dizer que eu estou tentando lembrar do momento do convite. De ontem para hoje eu estava um pouco constrangida, né? Pensando no tema da mesa. E eu venho de São Paulo, eu, mulher branca, entre outras questões. Mas, na ocasião do convite, eu aceitei sem constrangimento, né? E, na verdade, fiquei feliz de ter sido colocada nessa discussão e não em outra, que poderia, pelos temas que eu vi, poderia ter sido chamada, por exemplo, para a mesa de ativismo, porque tem muita relação com o que eu venho trabalhando hoje. E, justamente, mesmo desde a minha condição, desde os meus privilégios, para mim é muito importante trabalhar com as pessoas que são diferentes de mim. E não no sentido colonizador, no sentido exotizante, né, de falar do outro ou da outra, racializar a pessoa diferente de mim. Não é dessa maneira, mas é reconhecer as nossas diferenças para a gente juntos fazer uma coisa comum. E eu me interesso muito mais por trabalhar com pessoas que são diferentes de mim do que por pessoas que já forem iguais a mim. Enfim, é muito comum isso na minha prática, de alguma maneira, eu trair a minha própria classe, vamos dizer assim. Então, eu vou tentar elaborar algumas contribuições para essa discussão que passam por isso. É fundamental toda a questão de nós falarmos por nós, né? Assim, determinados grupos falarem em seus nomes, enfim, e se reunirem sem outras pessoas participando, mas eu realmente defendo muito também essa construção comum entre pessoas diferentes e que necessariamente essa construção comum, em alguma medida, vai ser conflituosa,
porque para a gente ter um processo de fato democrático, ele vai implicar conflito, né? Vai implicar a gente sustentar essas divergências de alguma maneira, justamente sem anular essas diferenças, reconhecendo as nossas diferenças, respeitando as nossas diferenças e trabalhando a partir daí. E eu queria, antes de seguir, só perguntar, a Agripina falou desse trabalho das mediadoras, da exposição, tem mais gente aqui que estava como mediador, só para eu saber quem está? Bianca? Porque uma das coisas que me deu vontade de fazer, e eu não sei se vai chegar mais gente também, mas seria também silenciar um pouco e chamar essas pessoas para falar mais. Eu não sei se Bianca tem interesse. Mas você queria expor o segredo ou... Você prefere agora ou um pouco depois? Vai ser mais interessante. Mas essas pessoas vão chegar ou você Eu está posso fazer o imaginando em convite, outra... eu posso descer e fazer o convite para uma, duas. Que eu tenha também acharia uma muito fala legal. proativa. Eu tinha imaginado esse gesto mesmo de abrir mão desse espaço de poder aqui que eu estou, né, desses holofotes, literalmente, e chamar outras pessoas para assumir o meu lugar. Super agradecida pelo seu olhar, tá? Isso é uma atenção, isso é um direito, uma garantia, sei lá, uma atenção específica. O nome eu daria isso. Tá? Obrigadão pela sua atenção específica. Eu vou seguir um pouco, então, mas assim que vocês quiserem, tá? Você me diz. Porque eu pensei, então, em trazer uma coisa muito simples, que eu já tentei formular por ocasião das diversas censuras, né? Eu já tinha sido chamada em outras ocasiões para conversar a partir disso. E uma dessas conversas não foi na sequência de Queer Museu, mas foi na sequência do MAN, lá em São Paulo, né, dos ataques ao artista Wagner Schwartz, à mãe da criança e ao próprio museu. E eu não sei se isso chegou para vocês aqui, mas naquele momento as manifestações a favor do museu tinham aquela frase, nós somos o MAN. E eu tentei fazer essa discussão, mas será que a gente é humano mesmo? Algumas pessoas são humanas, e o MAN, inclusive, tem um trabalho educativo muito sério, com continuidade, que envolve as pessoas que usam a marquise do Parque do Ibirapuera. Então, existem, sim, alguns grupos, até grupos bem específicos, que podem se reconhecer como museu. Mas, de modo geral, ainda é muito distante, né? E aí não vou falar do MAN, eu vou falar das instituições culturais, das instituições de arte de maneira um pouco mais geral. O que as instituições podem fazer nos seus processos cotidianos para, de fato, as pessoas se reconhecerem como parte dessa construção? Para chegar ao ponto em que, quando acontece uma coisa como essa, que não é só um conflito, é um ataque mesmo, né? Porque as diferentes opiniões são importantes. É importante que uma exposição promova debates, enfim, que as pessoas pensem de maneiras diferentes. O que a gente viveu nesses processos não foi exatamente isso, né? Foram ataques mesmo. Enfim, vou colocar de outra maneira. Até acho que as pessoas, de modo geral, que embarcaram nisso, poderiam realmente achar que determinada obra fazia apologia a pedofilia, a zoofilia, e ser contra isso. Eu também seria contra, né? A questão é que houve uma manipulação ali para dizer que essas obras eram para estimular esse tipo de prática e tudo, mas quando não era exatamente assim, né? Então, nesse sentido que eu falo que existiu ali um ataque organizado, que não é exatamente
esse debate importante, fundamental, da gente sustentar diferentes posições e tudo mais. Mas o que eu ia dizer, então, é de que maneiras as instituições, como o próprio Parque Lage, podem, desde o princípio dos processos, envolver esses diferentes públicos nas construções. Pelo que eu ouvi aqui, existiu, pelo menos aqui nesse projeto, um esforço de engajar pessoas trans nesse trabalho educativo e fazer essa construção com essas pessoas, para além do que é essa exposição, né? Que não é exatamente queer, ela talvez seja queer museu mesmo. E a partir do momento que vai para o museu, deixou de ser queer, enfim, e não precisaria ser. Eu até acho que dentro do museu dá para ser queer também, mas não foi o caso dessa exposição. E eu estou entendendo que existiu um esforço pelo envolvimento de vocês, de fazer isso de maneira diferente, e tem a ver com o que eu pensei em trazer. Basicamente, eu vou tentar resumir. Eu tentei fazer uma coisa propositiva nessas discussões, que é dizer, ao invés dos museus, das instituições culturais, terem, por exemplo, conselhos. Não sei se vocês já viram as listas dos conselhos, dos museus, das instituições, não sei como é aqui, não investiguei antes de vir falar. Normalmente, os conselhos são formados por donos de banco, colecionadores muito ricos, em sua maioria homens brancos. E, de alguma maneira, essas pessoas determinam, sim, o que vai ser aquela instituição. Ou que tipo de coisa que, de alguma maneira, vai reverter de maneira comercial, enfim. E eu tentei propor a gente pensar num outro formato, que seria, por exemplo, dos conselhos populares, os conselhos populares de saúde e outros. E como seria a gente formar um conselho popular na instituição cultural, que fosse, por exemplo, não precisa ter esse nome conselho, tá? Pode ser outra coisa, mas vamos imaginar um coletivo que acolha pessoas de diferentes gerações, ou seja, crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes orientações de gênero, de sexualidade, entre outras possibilidades, dependendo de cada contexto. No caso dessa exposição, era muito importante a presença, como vocês falaram, desses corpos estranhos. Em outra instituição, talvez a ênfase seja outra. Não sei, a gente teria que justamente pensar com especificidade a cada situação. Mas qual é a diferença disso? Se as instituições, desde sempre, desde o princípio, engajassem o próprio público nessa construção, num momento de ataque, por exemplo, no momento que alguém, seja um prefeito, seja um grupo, mas no momento que alguém vem e diz, não, a gente vai fazer tal coisa de maneira autoritária, se a gente tem um grupo de pessoas que fazem aquilo existir no cotidiano, se sentindo parte dessa construção, essas pessoas vão poder dizer, a gente não quer esse seu projeto, ou a gente não aceita essa crítica, a gente é parte dessa construção. Aí sim, nós somos tal instituição. Mas é isso, para a gente chegar a ser uma instituição e vestir a camisa e falar, eu sou a instituição tal, eu, de fato, tenho que ser parte dessa construção. Né? Eu ia dizer uma coisa disso, só. Esqueci. Mas está dando para entender, né, gente? É muito simples o que eu estou falando, mas eu vivi um processo desses, né? No início desse ano, o secretário da Cultura quase fechou as portas de um lugar onde eu trabalhei e onde hoje eu continuo trabalhando pela clínica pública. E ele não conseguiu fechar as portas do espaço nem um único dia,
porque a população, a partir de uma série de ações que a gente fez ali, uma série de pessoas, né, envolvidas nesse projeto, a população disse isso, né? Não, a gente não quer esse seu, porque o secretário um pouco falou, não, a gente vai fechar só um pouco para pensar melhor o que fazer desse espaço, levando em consideração o interesse público da área. E a gente falou, você quer levar em consideração o interesse público? Nós somos o público do interesse público. É com a gente que você vai ter que conversar. A gente não quer o seu projeto. A gente quer seguir com esse nosso projeto, com o que a gente está fazendo aqui na vida cotidiana, que é uma construção contínua. Eu nem vou citar que contexto é, porque não é o caso de abordar isso hoje, né? Era só a essência disso mesmo. Chegaram? Mas, ou você já... Tá, só vai me avisando. Porque eu ia dizer uma coisa que me escapou aqui. Mas acho que o principal que eu tinha a dizer apareceu, né? Eu vou roubar um Vem pedaço. aqui, vem na minha cadeira, por favor. Para de bobeira, que é um jogo rápido. É jogo rápido. Olha, as travestis. Voltei. Eu vou roubar como é o nome dela? Graziela. Eu vou roubar um pedaço da fala da Grazi, que ela fala dessas coisas institucionais. E para o meu corpo travesti, é muito estranho eu me deparar com tudo que os acontecimentos envolvidos dentro desse espaço, porque é de muita crueldade uma instituição convidar essas pessoas para estar participando de um trabalho e, sinceramente, abandonassem, deixar elas sem rumo. É mais ou menos um pedaço dessa fala. Você chegar num espaço que você vai se trabalhar e não tem ninguém preparado para lidar com esse diferente que você estava falando. Então, isso me impacta bastante. Às vezes, eu vejo como não espaço, como se fosse uma exclusão assim de eu estou, mas eu não consigo chegar até lá, porque muitas das forças elas trabalham de uma forma que expulsa. Não vem para cá porque aqui não é seu lugar. Não vem para cá porque aqui não é o seu lugar. Então, é mais ou menos isso. Então, eu falando como um corpo travesti e público, falando de um espaço público, é inexistente eu ser contratada para o emprego e chegar o cara do banheiro falar, esse banheiro aí feminino não é seu, você vai para o banheiro masculino. Esse é seu banheiro. E onde eu já tinha me deparado inúmeras vezes, que eu trabalho também numa outra instituição, que é a Oswaldo Cruz, com saúde pública. E é uma coisa totalmente diferenciada de outro, por mais empecilho, porque, digamos, se eu chego na padaria, talvez eu me depare também com aquelas mesmas situações que eu me deparei aqui. É bem cotidianas. Mas num espaço institucional, onde eu estou tentando levar a minha fala, uma política para falar aquilo, é isso, e nada. É um silenciamento, sabe? Então, acho que o que eu queria falar era mais ou menos isso. Eu acho sofrido para esses corpos trans, a Agripina, a Francis, que está ali sentada também, que faz parte que vai ser muito importante você sentar aqui na minha cadeira, que a Francis também é uma menina venezuelana, e veio refugiada da Venezuela para cá, para o Brasil, e também foi acolhida graças a esse não espaço que nos expulsa. Então, eu vou convidar a Francis para... Obrigada, Bianca. Oi, pessoal, boa tarde. Como já sabem, sou venezuelana, sou refugiada pelo governo do Brasil. Para mim não ha sido nada fácil falar português, mas estou tentando falar português melhor ainda. Eu acho que meu português está melhorando, né? Então, estou bem agradecida com esse projeto educacional, com as pessoas da parte administrativa, com o grupo educacional de aqui do Parque Lage, com a Ulice, com a Agripina, com o Fábio, com o pessoal de cá, que eles me incluíram dentro do projeto educacional, que é bem importante para nossos corpos sean dentro do mundo inteiro. A gente tem que saber que a necessidade do travesti
a gente precisa conhecer no mundo inteiro por meio das obras e das críticas. Muita gente olha uma obra de arte e interpreta de sua maneira. Para isso tem um personagem educativo, que aí você vai procurar um personagem educativo e pode explicar um pouco de uma obra. Você interpreta uma obra de sua maneira, como você quiser. Mas toda obra tem um conceito. Tem umas obras que são bastante como que a gente censura, não é censura. Você interpreta a sua maneira. Mas tem um conceito de verdade que é bem educativo para a sociedade. A sociedade em geral, as crianças que estão agora, esse projeto é bem importante para todo o Brasil, no mundo inteiro. Aí as pessoas, o que é educativo, as pessoas têm que saber, têm que falar para suas crianças. É bem importante que trazem as suas crianças, já as pessoas que trazem as suas crianças para cá, para o museu, ali um pouco das artes. Foi bem importante, porque assim explicava um pouco da obra. Como que fala para a sua criança, não, esse menino, seu filho. E essa obra explica uma coisa assim, não é o conceito que você tem. Porque sabe que na internet tem coisas mais horrorosas na vida. E os pais, as mães, as famílias, deixam a sua criança adquirir a internet como eles quiserem, isso no quarto fechado. E aí tem outro tipo de informação bem errada e bem feia. Isso é uma obra, é um produto artístico, educacional. Que todo mundo não sabe se amanhã passado sua criança quer ser um artista visual, um artista contemporâneo, e é bem importante isso. Estou bem agradecida como venezuelana que me haya incluído dentro do projeto educacional de Parque Lage. Obrigada. Eu quero dar uma continuidade de fala para você entender o quanto é importante esses corpos estarem presentes em espaços voltados como esses, porque essa sociedade que nos exclusa, que nos espanca, que nos abandona, é essa mesma sociedade que a gente lida diariamente. Então, a importância disso nos traz também, tem o lado bom que traz essa política de alegria, né? Felicidade ainda está um pouco distante de tudo isso. Então, também tem esse lado também que nos alegra, de eu ver esses corpos, esses dois corpos aqui presentes. Eu me sinto mais representatividade dentro de tudo isso. E me sinto até mais empoderada de eu estar num espaço desse, tendo duas pessoas com o meu corpo presente também. E também quero agradecer por toda essa mesma dificuldade que tem esse espaço institucional, está tendo esse lado de abertura também para esse corpo, tendo essa atenção, que isso também é muito importante. Tá? E agradecer. As dificuldades é que a gente fomos contratadas para esses espaços. Digamos, A gente fomos contratadas para esse espaço. Outras pessoas já estão trabalhando nesse espaço e são contratadas. Essas pessoas, elas são contratadas de verdade, a gente não. É como se fosse assim, uma coisa só para usar nossos corpos, usar nossas imagens. Porque, se existe ele lá, que trabalha ali na mesa do som, ele tem a sala dele para ele usar o banheiro, tem não sei o quê. Eu estou dando só um exemplo. O nosso não tem, não. Tem um abandono. A gente fica meio perdido, não sabe se vai para o lado A, se vai para o lado B. Então, e essa é uma das. As coisas ainda vão mais além. E isso pesa bastante, porque, meu Deus, como é que eu vou trabalhar num lugar desse que ele está me excluindo? Cada vez mais ele está me excluindo. Como é que um espaço desse me contrata para me fazer um trabalho que eu era para ter vindo com alegria? Mas não, eu venho no ônibus já querendo sair do espaço, já querendo que o meu trabalho acabe o mais rápido para que eu não esteja presente dentro daquilo, entendeu? É um sofrimento constante. Eu chego, lido com segurança, é uma questão de problema. Eu chego, lido com os funcionários, é uma questão de problema. Então, eu acho que é... E eu não vejo essa complicação para outros corpos. Eu só vejo as complicações para esses corpos marginalizados mesmo, no qual eles estão interessados a descobrir esses corpos, colocando esse CUI museu, querendo trabalhar com esses corpos. E existe esse silenciamento e esse destratamento, né, com esse corpo. Então, só isso, eu quero agradecer a vocês. Eu sou meio tímida. Hoje mesmo eu fiquei sabendo com as meninas que estão lá atrás, de uma amiga, que existe um espaço na Cavalariças, que esse espaço, as pessoas que estão trabalhando vendendo camiseta, o catálogo,
Eles têm uso do banheiro e têm uso de uma geladeira. A gente não tinha uso de nada. A gente andava quilômetros, a gente já estava cansado, percorrendo um dispositivo, 2 dispositivos, 3 dispositivos. A gente estava correndo para andar lá aqui no Palacete, no banheiro, e sofrendo transfobia nesse banheiro, ou indo descendo lá para baixo e sofrendo transfobia no banheiro de baixo, onde tinha um banheiro no nosso espaço. Então, eu vou passar o microfone para a Bia Caluto, que ela também deve ter também umas falas importantes para você estar ouvindo. Boa tarde. Eu sou Bia, eu estou aqui no Queer Museu, trabalhando no Queer Museu, dando essa importância para esse trabalho do Queer Museu, né? Que eu achei, para mim, que foi fascinante. Eu amei as obras de arte, gente. Eu quero dizer que também, quando a gente chegou aqui, a gente teve esse impacto de estar ativando esses dispositivos nessa forma urgente, né? Foi um formato mais urgente. Então, muitas coisas não conseguiu concluir a tempo. A gente vem com Ulisses nessa demanda de respeito, de ter respeito nesse espaço, mas é porque, Bianca, a gente realmente nunca estivemos, nossos corpos nunca esteve dentro desse espaço, mas também na posição que a gente se encontra, entende? De pessoas não privilegiadas, de pessoas que não têm esses acessos comumente, não. Ela não é comum a gente estar nesses lugares, né? Também, eu vi muita coisa, gente. Eu vou dizer para vocês, eu estive no lado da burguesia e eu acabei aprendendo muita coisa, né? Porque eu vou dizer para vocês, aqui o Parque Lage é o mais auge que eu pude ver da burguesia. De eu estar com pessoas ricas, muito ricas. Eu tenho as minhas amigas que são ricas, mas o caso desse lugar é que elas não são só ricas, elas são europeias. E essa força que a gente tem de estar nesses espaços, de praticamente invadir, né? Assim, eu vim com a minha caixinha, mas isso eu só fui ter essa dimensão. Essa ideia de fazer minha caixinha depois de eu ver a quantidade de pessoas ricas olhando para minha cara e falando assim, eu quero contribuir com você. Você. E aí, por isso, eu fiz a minha caixinha. Vocês estão entendendo? Mas é que o natural mesmo seria que nós pudéssemos estar nesse espaço, né? Não nessa condição, né, tão ruim, sabe? Só para terminar, eu quero dizer que o Queer Museu abriu um leque de possibilidades para mim, né? Eu disse possibilidades, que ainda vai ser cultivada, vai ser vista, analisada. Eu espero, pelo menos, né? E isso é muito bom. É dizer que esse espaço também me colocou em um lugar de privilégio. Porque antes eu dizia, né? Gente, eu não tenho privilégio na vida algum. E aí eu estou aqui no Parque Lage. E aí, trabalhando estando nesse lugar de trabalhadora, de estar trabalhando, de estar educando, isso para mim foi muito bom, porque eu me deparei com muitas pessoas que não tinham conhecimento algum por pessoas trans. Elas diziam para mim, ué, mas o que tem ser gay? Aí eu falei assim, não, o que tem ser trans? E aí elas, não, trans, gay, vocês todas são a mesma coisa. Aí a gente tem que ensinar. E eu nasci com esse dom de ensinar. Diferente da mesa que eu participei aqui, hoje eu estou mais arretada, né? Então eu estou por conta hoje para soltar o verbo. Mas o meu verbo vocês não vão conseguir entender eles muito bem, porque ele não está no dicionário
no Aurélio, né? Ele está no meu Pajubá, entendeu? E é uma oficina, é um curso que eu estou protelando para que ele exista, como existe o curso de literatura trans na UERJ, né? Para que haja esse leque de informações de pessoas como nós, pessoas trans, mulheres trans, né? E é sobre isso, gente. Eu vou deixar minhas amigas falar um pouco, só um pouco. Eu quero só agradecer. Agradecer a abertura pensada da Grazi, que graças ao pensar da Grazi, tem 4 travestis que trabalharam nesse espaço aqui, ó, que estão presentes. Então, isso sim é representatividade. E é só isso, agradecer esse olhar, porque se não fosse o olhar da Grazi, talvez as 4 travestis não estivessem aqui sentadas. Alô? Talvez não, né? A gente não estava convidada para a mesa. A gente não estaria aqui. E só eu queria concluir uma coisa, a partir de uma coisa que você disse, Bia. Que porque Elas estão saindo porque a gente está trabalhando, entendeu? Tanto ela, quanto eu, tanto aqui. A Agripina hoje não, mas a gente está trabalhando, então elas estão saindo. Eu queria te dizer uma coisa que você disse que eu acho que é muito importante, que a partir daqui você conseguiu ter privilégio. Foi trabalhar. Não é privilégio. É o mínimo que a gente tem que ter. Isso não é um privilégio que eles estão dando pra gente. A gente não está aqui de favor. E a gente não está aqui por... Deixa a travesti acabar de falar. Bem. E a gente não está aqui porque a gente só é travesti, a gente está aqui porque, como você falou, você tem um dom de ensinar. Você está aqui porque você é uma ótima educadora. Eu já vi você fazendo visita com criança, com adulto, com vários grupos. Você é uma boa educadora, você entende muito de arte. Você sabe mais de cabeça nomes das obras do Queer Museu do que eu, que faço história da arte. Então, não é privilégio, amiga. Eles precisam da gente, a gente não precisa tanto assim deles. A gente sobreviveu até agora? Eu nunca tive a oportunidade real de estudar, né? De estudo, tal. Eu tive uma qualidade de educação muito ruim, muito precária. Eu vim de instituições públicas, morei na rua, morei em lugares que era o que me acolhia. Eu nunca tive a oportunidade de estudar. E isso eu sempre vi como um privilégio. E uma coisa que eu fiquei falando para a Agripina, que eu falo com a Agripina, né? Ela é estudante de História da Arte, da UFRJ, né? E aí eu falo assim mesmo, poxa, queria ser uma estudante. Eu queria estudar, eu queria poder conhecer tudo, estudar. Mas sendo que a minha vida é diferente da dela, tá entendendo? Hoje eu consigo compreender que as pessoas têm uma vida diferente da outra. E a minha realmente é essa que não tem muitas possibilidades. E eu estar aqui, eu ter essa possibilidade de falar, gente, assim, eu tenho tanta coisa para falar que eu não consigo mais falar, né? Eu conversei hoje com o Fábio sobre algumas questões de empregabilidade, né? É fatal. É muito fatal, né, a gente tentar fazer movimento para que essas pessoas estejam presentes, mas a realidade é que ninguém vai conseguir mudar nada. Mas essas pessoas trans, empregadas, trabalhando, tendo condição de vida, tá entendendo? Tendo possibilidade de vida, de pagar aluguel, tendo possibilidade de acessar a saúde, tá entendendo? De acessar esses espaços normalmente, né? Seria sabe? Eu acho que, inclusive, é a forma que eu vejo. Na situação que eu vivo, eu acho que ninguém aqui, além de me dar uma contribuição, que se vocês me derem uma contribuição, legal, beleza, mas não vai resolver o meu problema. O que resolveria o meu problema seria eu ter emprego, eu ter possibilidades de não precisar me prostituir, de eu não precisar pedir
dinheiro para as pessoas, de eu não ser essa pessoa sem possibilidades. Então é fácil as pessoas falarem de travesti, mas quando vai para a realidade, quando vai para o que fazer? O que fazer, gente? É isso aí que o Fábio fez, é isso que o Queer Museu fez pra gente, nos empregar. Porque é muito difícil para mim eu receber uma transfobia de um machão, mas é que ele paga pensão, ele tem um emprego na sociedade branca, eu nem preciso de microfone, na sociedade que pega essas pessoas que canoniza os héteros cis e esquece que a gente tem vida, que a gente é ser humano, que a gente come, que a gente precisa ir a um médico. E não é comum. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que eu fiquei um pouquinho apavorada. Já tem bastante tempo. O Ulisses, quem está comigo no grupo está acompanhando, que é a situação do meu dente. Eu não consegui arrancar os meus dentes, mas existe uma parte de informação que fica por trás disso. É tão simples, né? Vai no post e arranca, não é? Pois não. Eu tenho que fazer boquete todas as noites para que eu possa, no outro dia, comprar uma comida que é básico. Mais básico, eu tenho que pagar o meu aluguel. R$700 todo mês. Porque senão é rua. Pô, é tão comum travesti na rua, não é? Mas é o lugar que nos destinam. Porque se o meu aluguel não estiver em dia, é para lá que eu vou. Hoje tem uma instituição, que é a Casa NEM, né? Que é destinada para pessoas trans. Hoje tem a massa tem como fazer alguma coisa. Vai para lá, doe sua energia para lá, sabe? Essa questão de fazer, mas hoje eu me deparei com uma pessoa e falei, poxa, é tão normal pessoas travestis, eu tenho amigas e tal, parece legal, legal. E aí, quando me comparam, eu fico muito puta com isso, porque eu sou a Bianca, eu não sou a Giovanna Camboni, eu não sou a Roberta Close, eu não sou a Jaqueline Gomes, que legal, eu também não sou a minha amiga aqui, a Agripina, com a formação acadêmica dela, ela vai fazer assim para as pessoas, ó. Mas é que não, a realidade de travesti está lá na Mendissá, tá entendendo? Está na Quinta da Boa Vista, é essa realidade que eu estou falando, gente. Não estou falando dessa realidade que eu estou vivendo aqui agora, porque agora eu passei para o lado de cá, o lado do privilégio, né? Mas esse privilégio meu eu vou levar para poder dizer que as que estão precisando de empregabilidade, de reconhecimento histórico, aquelas que estão lá na Mendissá, na Quinta da Boa Vista, vocês vão encontrar ela lá. Pode ir lá, tá? E fazer para ver esse entendimento, né? Porque aqui, onde que a gente está, é muito fácil, sabe? É muito fácil. É que vai terminar o Queer Museu, né? E aí a gente se pergunta, o que vamos fazer? Aonde a gente vai conseguir pagar o aluguel, se alimentar? Então, não é real, gente. Arrancar o meu dente para mim requer que eu tenha o meu aluguel pago, para mim não ficar fazendo programa, para poder pagar o aluguel, porque eu não vou poder também fazer boquete com a boca toda costurada. Então, a real da realidade é essa, sabe? Eu fico muito triste, porque o governo, ele garante a vida dos animais, ele garante a vida dos monumentos, mas a nossa ainda é muito problema para eles. É muito, mas sabe por que é muito? Porque a gente é travesti, tá entendendo? A sociedade que vê a travesti que vai pra rua fazer programa, mas é porque ela vai pra rua porque ela tem que fazer programa. E sabe o que eu mais encontro nos meus programas? É os machos que pagam pensão. E isso me fez, sabe, parar para pensar que esse mundo cis é hipócrita a tal nível que eles ainda continuam fazendo o casamento do adestramento. Vocês sabem o que é o casamento do adestramento? É quando você vai lá na igreja e pede para o padre, em nome do Senhor Jesus, casado até a morte que separa. Não é isso que fala no textozinho? Dá esse texto, né? E aí começa a luta para ou a mulher matar o homem ou o homem matar a mulher. Por
justo com a minha mãe, por onde que ela vai viver, porque a casa é dele. Real, a casa é dele. Quando ele estiver vivo. Eu fui lá procurar lei para poder tentar ajudar minha mãe, mas sendo que, infelizmente, a minha mãe é do período onde ela ainda acha, tem na mente dela fixa, né, de que quem tem razão é o marido. Então, gente, eu queria me desligar da hipocrisia. Eu estou falando isso tudo porque eu não sou obrigada a ser hipócrita. Eu não tenho nada. Não tem nada na minha vida. Nada segura, nada para me assegurar. Eu não tenho uma herança para me assegurar. Eu não tenho um nome para me assegurar. Eu não tenho uma carreira para me assegurar. Eu não tenho nada para me assegurar. Então é por isso que eu não tenho também a obrigação de ser hipócrita, de dizer que tá tudo lindo e maravilhoso. Não tá. A minha caixinha tá aqui para dizer isso. Não tá. Tá entendendo? É preciso que haja realmente a possibilidade de nós termos emprego, trabalho, tá entendendo? E que a gente também possa estar inserida nesses lugares, tá entendendo? Como aqui, no Parque Lage, outros lugares também, né? Que eu vejo que é muito hegemônico, não tem travesti. As gays são esse padrão GGG, né? Que é muito fácil você aceitar o padrão GGG, né? E, inclusive, é agora mais fácil aceitar a travesti padronizada. Não? Se eu falar mais, eu vou explodir. Obrigada. Ok? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Eu quero. Eu tô com calor. Meu Deus. Essa luz aí. Primeiro, antes de tudo, parabenizar. Rapidinho, me presta esse babado pra me abanar, que eu tô surtando de calor. Eu gritei mesmo. Agora eu soltei a voz. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a mesa, porque justamente isso não se vê todo dia. Eu demorei para conseguir ir em alguma dessas mesas e eu não sabia muito bem o que esperar. Porque tudo bem, eu quis museu, mas será que toda aquela sigla LGBT vai estar representada mesmo? E é incrível a potência que tem quando se coloca travesti para falar, quando se coloca pessoas negras para falar. É uma coisa que não se vê em outro lugar. É uma potência, é uma presença. É indescritível. Muito obrigada por permitirem isso. Aí eu vou para a minha pergunta. Eu me chamo Beatriz, eu estudo no Colégio Pedro II, aqui do Maitá mesmo. E a gente ficou 2 anos e meio sem Grêmio. Agora a gente está com esse movimento estudantil. E, particularmente, é importantíssimo, na minha visão, falar sobre drogas, falar sobre sexualidade e gênero e falar sobre saúde mental, sobre política dentro da escola. Porque em tempos de escola sem partido e reforma do ensino médio, o que querem mais é padronizar tudo. Como se... Adestrar é a palavra. É igual faz com cachorro. Sim, eles fazem. Como se a gente fosse cachorro. Sim. E aí a minha pergunta é, nessa posição, o que a gente pode fazer na prática para fazer que a escola, ainda mais a escola pública, que em tese todo mundo pode entrar, ainda mais na Zona Sul, que o que tem de playboyzinho, achando que é de esquerda, mas no final não faz... Buceta nenhuma. É verdade. Como que a gente pode reafirmar, dar voz a essas pessoas tão marginalizadas dentro da escola? Eu tenho uma resposta ótima para isso, querida. Primeiramente, você vai com esse movimento estudantil, né, chama esses alunos e exija que o diretor contrate professores trans. Ponto.
não, nesse momento não vale só a representatividade, não. Vale o emprego para essas pessoas e essas pessoas poder trazer as representatividades. Porque, como eu falo, é fácil para quando a gente está com todos os subsídios do mundo, todas as possibilidades do mundo, e aí a gente se padroniza e se esconde. Mais ou menos isso que acontece quando a gente fala de mulheres trans, né? Com possibilidades, né? Eu digo assim, mulheres trans que têm possibilidades na vida de estar aqui e de assim, levar uma transfobia ali e deixar para lá, e ir para lá, porque pode. Mas não, eu não posso. Eu estou aqui, eu estou com minhas raízes fincadas aqui, eu não posso sair daqui. Então, se eu sofrer transfobia aqui eu tenho que resolver. Porque eu não vou poder ir para lá, não vou poder ir embora e deixar para lá. Eu também estou saturada, sabe? Já tem mais de 10 anos que eu venho observando mesas de debate. E aí, sabe, é bem complicado quando a gente sai para poder conversar com essa sociedade, né? E a gente é tratada como louca o tempo todo, mas é por esse motivo que eu grito. Mas eu grito a verdade. Eu grito tudo que eles não querem ouvir, tá? Pau, piroca, cu, prostituição, travesti, é tudo que eles não gostam de ouvir, tá entendendo? Falou sapatão, eles ficam... Então, é isso. Tá entendendo? Essa é a minha linguajar, tá entendendo? Eu também protelo pelo meu curso de Pajubá, porque as pessoas não sabem o que é doe um aqué. Como assim? Quem não... olha só, não é só isso não, eu sei exatamente o público que não sabe o que significa doe um aqué, mas é porque ela não sabe o que significa o aqué, porque elas simplesmente... não se importa, sabe? Uma linguagem de gay, de travesti, não se importa. Tipo assim, não está no Aurélio, não ensina na faculdade, então não me importa. Mas é para isso, é para que vocês se importem, que a gente está aqui, a gente não é só trans por ser transgênero, não. A gente também tem uma linguagem, tá entendendo? Aí, existe também uma religião por trás, existe uma par de questões que foi a vida inteira, que gerações e mais gerações invisibilizaram, tá entendendo? Então, para mim, hoje, atuar e chegar até vocês para dizer, sou Bia, para mim, foi um processo muito grande. Porque até hoje, eu sou cobrada para mim não ser Bia. Inclusive, no meio das travestis, elas ainda falam, você é uma gay. Porque, para elas, travesti tem próteses espalhada pelo corpo, tá entendendo? Travesti é o modelo que a gente vê lá na Quinta da Boa Vista, na Mendiçá, na Augusto Severo. São aquelas ali que vocês veem. Eu ainda vou falar uma coisa sobre isso para vocês, porque eu sou professora, eu tenho que ensinar. Existe essa divisão de mulher trans para travesti, mas é porque as travestis, elas são... as mulheres trans travesti seria ativo, né? Seria o travesti ativo, que é aquelas travestis que fez a transformação no corpo, ficou toda na prótese. Mas a passiva, que... justamente é a Agripina, é que não fizemos ainda alterações pelo corpo, tá entendendo? Por conta da padronização feminina. Alguém conseguiu entender agora? Por isso que existe trans e existe travesti? É exatamente isso. Mas eu não gosto. Todas somos travesti. Uma palavra, entendeu? Só mais uma coisa. Eu queria fazer um convite, eu não sei se é possível, porque não adianta. Eu escutei tudo o que você disse, mas se eu for falar, eu não vou falar como você fala. Você vem na escola, como professora, você ensina a gente? Of course! Com certeza! Todo o prazer do mundo! Não só eu, a Agripina,
Já levo a equipe toda. Inclusive, eu tenho essa equipe que está disposta, né? Não, isso, que está disposta a estar comigo nessa empreitada de educar, tá entendendo? A sociedade. Olha como que é muita coisa. Entendeu? Eu tenho esse curso de Pajubá, gente. Mas o meu curso de Pajubá, ele não é só para você aprender a falar aquelas gírias que a gente vê comumente pessoas como nós se enquadrando dentro do Pajubá para poder falar, né? Ficar mais livre para poder conversar, que as nossas falas também são marginalizadas, reprimidas, criminalizadas. E a gente não tem um linguajar comum, porque não é fácil a gente falar de um homem e, se ele perceber, ele mata uma de porrada. Então, a gente tem que usar um linguajar mais divertido para poder falar dessas graciosidades, que, infelizmente, que não é no meu caso. Eu tenho tanto repúdio de homem que eu não consigo nem relação mais ter com eles. Estou com pavor dessa massa que paga pensão. Bicha, é isso. Mais alguma coisa? Alguém quer me perguntar alguma coisa para mim, para a Agripina? Pergunte um babadinho para a Agripina, ela é inteligente, gente. Alguém aqui gostaria de me dar um emprego formal com carteira assinada, Não, eu gosto daquele babado que vai no médico. Como é que é? Plano de saúde. Gente, eu queria um plano de saúde. Nossa, eu acho isso muito bom, Mona. Eu nunca tive oportunidade de ir ao médico. Eu vou no médico, eu vou para me ficar passada. Eu vou ao hospital para me ficar passada. Eu desisto. Prefiro que minha carne toda se resseque e eu morra, porque é exatamente isso. Entendeu? É bem isso. Eu fui a um dentista, gente, há pouco tempo. Ele, não, tem que arrancar. Eu falei, não arranca, não. Me dá injeção para mim poder sumir a dor. Não é? Porque se eu arrancar, como é que eu vou trabalhar? É um desespero, gente. É um desespero isso, muito grande. Muito grande. Vai falando. É bom que vocês vieram aqui para me ouvir, né? Porque é uma coisa muito legal, né? Já que nem precisava, eu já saí gritando pela rua. Eu saí gritando pela rua, sabe? Ainda bem que eu saí dessa lista de pessoas insanas. Mas é que a realidade é que eu tenho me visto cada vez mais louca. Mais distante do que é comum, do que é normal. Hoje, vindo para cá, para o Parque Lage, eu falei até com o Fábio isso, eu vi 2 policiais agredindo um morador de rua. Mas uma coisa interessante, os policiais, não sei se é militar ou federal, mas é alguma coisa assim, mas os policiais, quando eles são rebaixados de cargo, porque eles são ativos, daí eles têm uma arma. Quando eles são rebaixados, eles retiram a arma deles e dão um cacetete no lugar da arma, certo? E aí esses policiais são designados para fazer essas vigílias na rua. Pois então eu estava passando e vi, gente, os 2 policiais estavam, tipo, os 2 mesmo, um com pau, os 2 com pau, você pode dizer assim, pá, 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 pá. Mas o contexto ao redor, que tipo, não havia ninguém. Não havia ninguém, nada que dissesse assim, não menos que esse cara assaltou, ou que tivesse feito alguma coisa. Não tinha. Eu percebi que não havia nada ao redor. Tipo, a polícia simplesmente estava batendo no cara, porque ele é morador de rua, porque ele é vulnerável. Tipo, gente, que sociedade é essa que ainda faz a manutenção? Essa sociedade faz a manutenção dos hospícios, faz a manutenção da polícia, agredir as pessoas na rua. Guarda municipal, gente, o guarda municipal. Sabe o que aconteceu comigo na invasão ali da Indianara? Na ocupação, invasão. É invasão, né? Pediu, pá, vai entrar, tem que entrar. Eu fui falar com o guarda municipal se poderia dar alguma comida, né? Alguma coisa para o pessoal que está lá dentro da ocupação, eles não estão podendo sair. Então eles estão preferindo morrer lá dentro de fome, tá? Só para vocês entenderem o peso da situação. São pessoas que moram na rua, tá? Pessoas trans que moram na rua, que não tiveram a força que eu tive de correr
para não morar na rua. Então, para mim, não tem nenhuma importância morar numa casa que não tenha nada, não tenha uma televisão, não tenha uma cama, não tenha nada, mas que não vou morar na rua. A rua é sério, gente. Pessoas morando na rua, invadindo o clube, como é o nome? No Automóvel Clube, elas estão lá dentro, numa situação de querer morrer de fome, porque elas não querem, primeiramente, sair, e segundo, não tem possibilidade de vida, né? E tem uma guarda municipal que não é armada, mas aquele cacetete dele já foi provado com aquele repórter que levou uma cacetada que mudou até a cara dele toda, né? O policial teve uma cacetada que quebrou a cara do cara toda. Estava no jornal, passando direto, uma manifestação. Então, é para isso que serve aquele cacetete. Aí, eu fui falar com o guarda municipal, se eu podia dar a comida que ele fez. Sabe o que ele fez? Ele já tirou o cacetete, já veio. Eu fiquei pavorizado, porque eu pensei que ele ia me bater, mano. Me bater mesmo. Mas aí um outro amigo dele, também guarda municipal, conteve ele. Não, calma, que ela não é moradora de rua, não. Muito educado, eu achei ele muito educado, sabe? Aí ele, até estranho, irmão. Aí ele, não, calma, ela não mora na rua, não. Tá maluco, cara? Aí ele gritou assim mesmo, porra, essas porras de viado, tudo aqui, tá entendendo? Eu não respeito porra nenhuma mesmo, quero matar todo mundo, e assim. E o meu telefone estava descarregado, eu queria muito, gente, ter filmado, sabe? Muito ter filmado ele falando pra mim que queria que todo mundo morresse. Então esse é o guarda municipal que a gente tem. E é nele que a gente deposita a confiança. Mas quem tá... Não achem que estão seguros nas suas coberturas. Não estão. Porque quando vocês descem e vai pra rua, passa um momentinho na rua, vocês correm risco, tá? Então, pra gente não correr esse risco, a gente tem que educar essas pessoas, tá? Para que elas pelo menos entendam, né, que o mundo tá girando e que elas não estão paradas. Que a gente tá passando por pessoas na rua, dormindo na calçada. E naturaliza. Ninguém fala nada. Elas querem falar, na verdade elas não olham para a nossa cara, elas olham para a bunda do outro, né? Que é mais interessante, né? Não olha para o cara caído ali na calçada, a mulher caída ali na calçada, a criança. Eles não reparam isso. Gente, a gente vive num Brasil onde as pessoas moram na rua. Elas moram na rua. E o governo, ele sustenta esses lugares, Automóvel Clube, tá entendendo? Esses lugares que a gente vê que está fechado, porque o Estado está falido. O Sérgio Cabral, ele já levou tudo, bebê. Ele é muito esperto. Sabe por que ele é também muito esperto? Porque ele não colocou nada no nome dele, não. Ele é esperto, ele jogou tudo lá na Europa. E está esperando os filhinhos dele crescer para depois ir lá buscar. Ok? Funciona assim. Só isso. É simples. O Estado está fudido. Tá entendendo? O Brasil está fudido. Se a gente não fizer com as nossas mãos, e não simplesmente falar assim mesmo, isso é problema do governo, isso é problema do Estado, isso é problema do deputado. Não é. Isso é problema nosso, individual. Cada um pode pegar e se mover para a causa, entendeu? E não esperar o governo, porque o governo, esse só está aqui para roubar, para levar, só. Tudo que você vê na nossa história foi feito com as nossas mãos. Antes, com as mãos escravas, com as mãos negras. E agora, com o governo, que vocês estão vendo tudo mondrongado, né? Que eu costumo falar nessa linguagem. Tudo ó, né? O ó do Borogodó, o ó da Bandachente, né? Não nos dão possibilidade de vida. Então, por favor, se vocês puderem, depois, né? Ou depois, não pode ser muito depois, pode ser amanhã, né? E comparecer lá na ocupação que a Indianália está fazendo do Automóvel Clube, porque a gente conseguiu resgatar algumas pessoas que eram sócias do Automóvel Clube, que estão assim, muito super afim de dar essa contrapartida com a gente. Mas é só para lembrar, aquela causa ali é específica para poder agregar pessoas trans. Sabe, eu estou no limite do meu aluguel. Se eu não pagar o meu aluguel, é para ali que eu vou ter que ir. Ou para aquela ocupação, ou para uma rua. Ok?
Tô nervosa. Vamos, filmem, tirem foto. Eu não detesto maquiagem. Você acha que as meninas Barbara pegando Jesus entrando, ganhando aí as eleições, Na alguma coisa política. elas podem fazer? Nossa. E se você acredita... Mas enfim, se Jaqueline Gomes de Jesus, Bárbara Aires, elas estão aí, né, para as eleições, pelo PT, pelo PSOL, você acha que elas entrando, tem alguma possibilidade, elas vão poder fazer alguma coisa pela população ter, por vocês? Empregabilidade? Eu não acredito, não, eu tenho a certeza, né, disso, porque eu tenho um contato pessoal com a Jaqueline, com a Bárbara, e a gente sempre teve essas discussões de empregabilidade. Eu lembro no começo que a Bárbara estava procurando trabalho e a gente estava naquela pira de trabalhar na assessoria parlamentar, de deputados, para poder que a gente conseguisse. E isso tudo se deu com o trabalho da Indianara, né? Então, a gente vê que o trabalho da Indianara é revolucionário na nossa causa e o fato é que é preciso que essas pessoas estejam na política para poder contra-argumentar essas políticas que são feitas e que não nos agregam, não nos acolhem, não nos dão possibilidades de vida, emprego, nada. É muito difícil. Eu garanto para vocês que dentro dos padrões comuns não vão conseguir me empregar. Porque, primeiro, eu não tenho documento. Sim, eu sou indigente. Eu não tenho documento. Não aceito jamais aquela identidade que foi me dada. Jamais. Então, nos padrões comuns, não. Então, são essas pessoas que vivem dentro desse padrão, sabe? Da Bárbara agora ter conseguido tirar os documentos dela, ter feito a mudança do nome dela. Isso tudo faz muita diferença. Faz muita diferença. Sabe, eu querer fazer um curso, mas eu não vou poder fazer curso em lugar nenhum, porque, primeiramente, eu tenho que apresentar documentos, eu tenho que ser formal, e formalidade para mim não existe, porque a minha identidade foi negada por mim, eu a neguei. E não é só, a minha mãe ainda fala assim mesmo, poxa, mas tira lá a identidade, CPF e tal, para você conseguir se mover. Eu falei assim, não, mãe, não vou mais me mover. Eu desisti. Não vou mais me mover. Rasguei a identidade, joguei no lixo. A qualquer momento pode me levar para qualquer lugar. Eu sou indigente. Me recuso a ter aquele documento. Tá entendendo? E isso é pesado. Sabe o que é mais pesado? É que a minha questão a minha transição sexual junto com a família é uma coisa muito difícil, porque hoje a minha mãe não bota o pé na minha casa. Porque minha mãe tem na casa dela um macho transfóbico. E eu acho que é muito curioso ver. Eu tenho alguns amigos que falam assim pra mim, algumas amigas cis héteras que falam assim pra mim, ai, Bia, eu adoraria te levar você na minha casa, mas é que meu marido, ele é meio transfóbico. Eu falei, você também é. Você é juntinho com ele. Porque quando você apoia o seu macho ser transfóbico, ser homofóbico, você também é. Isso é real, gente. Eu já vi amigas falar pra mim assim, eu não te levo você em casa porque minha avó tá lá. Como? Sua avó tá lá? Minha avó não entende muito. Então, sinto muito. Não tô no muro. Eu não estou em cima do muro. Eu tô aqui, travesti. E eu vou morrer por isso. Então, eu, do meu lado, não aceito pessoas no muro. Que, infelizmente, não vou poder porque mamãe não gosta muito ou papai não gosta muito, tá no muro. Inclusive, essas pessoas que ainda segue a família
tradicional, com toda essa, sabe? É bem pesado, viado. Assim, é pesado. E assim, a minha mãe várias vezes vem até mim num pedido de que eu volte atrás. Não tem como, né? Hoje eu vou além de ser travesti, eu sou ativista, militante pela causa, sabe? E agora tem um peso muito maior que eu carrego e que eu coloco na cabeça das pessoas, no colo dos amigos, tá entendendo? Que são pessoas que transitam comigo, tá entendendo? Quebrando, mas assim, quebrando. Não é só ver ele na esquina e falar assim, poxa, eu vi, eu achei, fiquei indignado. Não! É fazer um escândalo. Quando vê o machão lá, olha, açoitando a mulher. Hoje eu vi uma mulher sendo silenciada pelo marido. E ele só falou, cala a boca! Ela, Nossa, eu tava no ponto, eu fiquei só assistindo, que ela ficou em silêncio mesmo. Ficou nítido que ou cala ou apanha. Então, para mim, eu vou na rua falando, eu não aceito. Eu vou na rua e falo na hora que for, no momento. Quem anda comigo, os meus amigos que andam comigo, sabe disso. É um perigo. Isso é um perigo, tá? É se colocar em perigo também, andando com a Bia. Porque eu vejo na rua, eu falo na hora. Que eu vejo na hora. Pessoa errou, silencio ela na hora. É isso sim, silencio ela. Se errou, não é? Errou, eu silencio. Posso estar no mercado. Então, o meu grito é exatamente isso. É explanar, gritar aos quatro ventos a hipocrisia. Porque as pessoas são hipócritas. Elas veem as pessoas na rua e não se importa. Muito menos quando uma travesti é açoitada, tá entendendo? É agredida. Aí ela fala assim, poxa, eu vi um cara ali agredindo uma travesti. E você não fez nada? Eu fazer o quê? Um escândalo. Gritar. Mas gritar é ruim, né? Gritar não é higienizado. Gritar não é padronizado, não é um padrão. Você tá entendendo? Como que as pessoas se movimentam, a sociedade se movimenta para ser coxinha, elas adestram, elas vão fazendo assim, nasce, cresce, reproduz e vira artista, né? Aí virou artista, virou coxa. Pronto. Não, acho que é tudo muito indigno. Não é. Eu vejo na rua as pessoas sendo agredidas, atacadas, eu falo na hora. Então, eu não sou obrigada a guardar hipocrisia, não tenho nada para eu poder, sabe, colocar a prova para perder, não tem nada a perder na vida. Então, quando eu vejo uma transfobia, homofobia, qualquer coisa, um macho sendo transfóbico, uma mulher sendo misógina, uma criança, até as crianças, o meu respeito eu imponho na hora, em qualquer lugar, tá bom? Só para lembrar para vocês, só para deixar claro assim, eu vim do Morro da Mangueira, eu nasci e me criei no Morro da Mangueira, e é importante falar desse lugar, né, que é a comunidade, que é a favela, né, que os coxinhas vão para lá para se divertir, eu acho muito legal, e é muito assim, eu chamo de coxinha, porque ele depois diz para mim que não sabe o que fazer, tá entendendo? Não sei o que fazer, como que a gente vai poder ajudar? Como? Não sabe o que fazer, mas ir lá no baile, todo mundo sabe, no baile, funk, encher a cara de cocaína, de maconha, né? E depois dizer que os bandidos que estão vendendo a maconha, a cocaína, que são marginais, que eles têm que ser presos. E aí? Você vai para lá para poder justamente exaltar? Olha, tô para conhecer dentro de comunidade, lugar onde só há macho transfóbico, homofóbico, tá entendendo? Eu vim de lá e comigo o buraco é mais embaixo, porque eu me atraco com ele, tá entendendo? Na rua, eu acho assim, é uma coisa, é apavorante, sabe? Você tem um local que é exatamente o local disso, sabe? Onde que você vê os machos com 4, 5, 6 filhos, e a mulher escrava sexual, né? Sendo usada para ser esse... Nossa, é bizarro, é muito bizarro, sabe?
E eu tenho uma certeza que aquelas pessoas ali, elas não têm esclarecimento desse mundo aqui que a gente está aqui, elas não têm. Eu garanto para você, se eu trazer alguma pessoa de lá do morro aqui, ela vai falar para mim que eu virei coxinha. Foi babado, não foi? Tô morrendo de calor, gente. Ui! Nossa, eu tô me meio. Ai, amiga, você tá muito bonita. Oi. Alguém tem mais alguma pergunta para as meninas ou para as meninas que começaram a mesa? Para as meninas que estão na mesa que começaram? Gente, só mais uma coisinha. Claro. Dá uma coisinha pra mim, tá? Eu vou dar a caixa aqui pra vocês. Cadê a Brenda? Brenda, me ajuda. Eu vou dar a minha caixinha aqui, vocês vão passando, se puder, me dar uma contribuição, tá bom? Vamos encerrar então? Pode encerrar. Então, agradecer imensamente a presença de vocês, da Grazi, da Tati, da Bia Calutor, da Bia Fernandes, da Francis, da Agripina. E é isso. Saiu muito melhor do que planejado. Obrigado, Grazi. Aprendemos muito mais, eu acho, que se a gente tivesse mantido as nossas metodologias primeiras. Não? Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde. E a gente vai ter os shows ali na área da piscina até as 10h30 da noite.